O Flamengo voltou a vencer o Nova Iguaçu no Maracanã e agora sim se tornou campeão carioca de 2024. Mas esse resultado aí eu acho que quase todo mundo já esperava, né? Já que o Flamengo praticamente definiu tudo, a parada no primeiro jogo no sábado passado, quando venceu por 3-0. Dessa vez a vitória foi mais simples, o Flamengo não entrou com aquela vontade, com aquela fome de vencer o jogo, porque era só não inventar muito, é só tocar a bola e fazer o gol quando tivesse oportunidade. Foi isso que aconteceu. E algumas coisas interessantes aconteceram nesse jogo aqui, e eu vou te falar aí se você perdeu alguma coisa ou não pôde assistir esse jogo aqui. Mas antes disso eu te peço aí, ó, deixa aquele like maneiro aí, e também se não conhece aqui o Planeta Futebol Clube, se inscreva e acione o sino das notificações. Entre as coisas curiosas que aconteceram nesse jogo foi, no segundo tempo, a torcida pedindo a entrada do Bruno Henrique e o Tite atendendo. O Tite não é muito de fazer esse tipo de coisa não, mas ele atendeu um apelo, parecia que o jogo já estava já no bolso do Flamengo, e adivinha de quem foi o gol? Justamente do Bruno Henrique, para simbolizar muito essa campanha desse título do Flamengo. O Bruno Henrique marcou inclusive um golaço com a perna esquerda, e esse foi o gol da vitória. Não foi exatamente o gol do título, mas foi o gol da vitória do Flamengo, 1-0 sobre o Nova Iguaçu na volta. Uma outra coisa curiosa foi, primeiro, a ausência aí do Carlinhos, atacante, principal goleador do Nova Iguaçu. Para muitos, o melhor jogador do Nova Iguaçu. Para mim, o segundo melhor. Eu já vou te falar quem eu acho que foi o melhor. E ele, que foi comprado pelo Flamengo, se machucou no aquecimento. O cara sentiu ali e disse que foi informado que não podia jogar a final. Então, o Nova Iguaçu joga de cara, com um placar inferior de 3-0, perdeu o seu principal jogador. E também no começo do jogo ainda o Bill, que para mim sim, esse é o melhor, foi o melhor jogador do Nova Iguaçu na competição, sentiu e pediu para sair. Ou seja, o Nova Iguaçu entrou em campo com um placar de -3, tendo que virar para 4 e sem seus dois principais jogadores. Então o Flamengo ficou apenas tocando a bola porque o título já estava nas mãos. Confesso que não rolou muita coisa nesse jogo, né? Foi um jogo assim meio monótono, mas o que chamou mais atenção inclusive foi a torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã como sempre, batendo recorde de público, diferentemente do que aconteceu no primeiro jogo, que o estádio estava meio vazio, né? Mas o Flamengo fez o seu papel e a torcida foi na certeza do título que aconteceu. Depois de 2 vices consecutivos, o Flamengo volta a erguer a taça de campeão carioca. Para muita gente, né, principalmente para quem não é aqui do Rio, ou para quem não torce para nenhum time aqui do Rio, sabe que, ou pensa, né, que esse título aí foi só para cumprir tabela, mas na verdade para o Flamengo pode ser um começo da volta por cima, já que o time aí amargou um 2023 péssimo e veio de 2 vice-campeonatos do estadual e precisava reafirmar essa hegemonia aqui no Rio. O Flamengo, que passou o Fluminense no ranking dos títulos alguns anos atrás, agora ampliou mais ainda a diferença sobre o rival que venceu as últimas 2 edições. Bruno Henrique foi o melhor em campo, também dá para se destacar aqui o De La Cruz, que está jogando demais no Flamengo, entrou, encaixou no time e não sai mais, tá? Léo Pereira também muito bem. E o Flamengo, como eu falei, fez uma campanha assim, ó, espetacular, extraordinária essa campanha do Flamengo, que de todos os 15 jogos da competição levou apenas um gol. Um gol em 15 jogos o Flamengo levou, e foi justamente do Nova Iguaçu, lá no começo da Taça Guanabara, quando o Flamengo entrou com a base, não era nem o time titular. Olha só, hein? O que marcou essa campanha do Flamengo foi uma defesa absolutamente perfeita, levando apenas um gol, não correndo muitos riscos, e o Tite é justamente isso aí, né? O Tite chegou para justamente colocar ali aquele equilíbrio no time do Flamengo que estava faltando, principalmente quando o Sampaoli assumiu, que o time era muito doido, ia muito pro ataque, tomava muitos gols, e assim também aconteceu com o Paulo Souza, mas com o Tite, pelo jeito, não vai acontecer. Eu não sei você, eu acredito sim que o Tite não vai meter um time assim loucamente pra frente como fazia o Jorge Jesus, o Sampaoli, por exemplo, mas pra mim tá de bom tamanho. Se continuar assim e lá no final o Flamengo ganhar pelo menos mais uns 2 títulos, tá ótimo, né? E eu quero o Tite à frente do Flamengo no Mundial de Clubes do ano que vem, já que o Jesus não vai vir não vai largar o Al-Hilal pra vir não. E esse Campeonato Carioca se encerra sendo assim o menos empolgante em termos de final, porque primeiro que o Flamengo pegou o Fluminense estava meio monótono, o Flamengo não sofreu nada no primeiro turno Taça Guanabara, nos clássicos ali, embora tenha empatado com o Vasco em 0-0, mas porque o Gabigol perdeu aquele pênalti lá no último lance, e principalmente não teve dificuldade alguma de passar pelo Nova Iguaçu, que foi inclusive a graça da competição. Quanto aos outros grandes aí, essa perda desse título acho que ficou pior aí pro Botafogo, que nem sequer conseguiu avançar para fase do mata-mata do Cariocão. Flamengo, mais uma vez campeão carioca, e daqui pra frente a cobrança agora vai ficar mais pesada, porque o Flamengo tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil e tem o Brasileirão.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Parabéns ao Mengão, campeão carioca de 2024. E parabéns aos outros campeões estaduais. Valeu!